Nós podemos mesmo dividir o mundo em espiritual e material? É pura perda de tempo. Nós precisamos entender que a matéria é uma manifestação do espírito, apenas uma mudança de frequência. Todas as pessoas procuram resolver seus problemas, de todas as ordens, seja saúde, financeiro, alguma venda, problemas de relacionamento, através de uma ação puramente física ou mental. Se consegue chegar até esse nível do mental. Algumas pessoas tentam, através de pensamento positivo, através da força da mente, conseguir o seu intento. Da visualização. Visualização e outras técnicas mentais para se resolver problemas da matéria. Nós sabemos que isso dura muito pouco, não é um ganho consistente. E a pessoa consegue resolver, às vezes, o seu problema, para daqui a meia hora já estar insatisfeita novamente e querer mais alguma coisa e mais uma e mais uma. Todo o esforço físico e mental para se conseguir algo na vida cotidiana, ela tem vida muito curta. O espírito é que cria. Como funciona isso? Nós podemos, professor, utilizar, vamos ser bem claros, a força de Deus, a força do Espírito, da fonte, para resolver os nossos problemas cotidianos. Isso é possível? Existe essa interação do Espírito na matéria? Esse tipo de pensamento já implica numa problemática difícil de ser solucionada. Por quê? Portanto, como que de onda? Chegamos ao ponto do livre-arbítrio. Isso é uma bênção ou uma maldição? Uma bênção. Por quê? Existe com certeza. Já que nós somos co-criadores, como nós podemos nos tornar criadores melhores, mais eficientes da nossa própria realidade? Quando nós vamos nos aproximando da consciência do Criador. Isso implica num grau de sentimento idêntico ou mais perto possível, ou se aproximando do Criador. Então, qual é a dificuldade para a pessoa, qualquer ser, criar, manifestar a realidade do jeito que ele quiser? Ele tem que ter o máximo possível de mesma consciência que tem o Criador. Só que a consciência do Criador é uma coisa que envolve pensamento, mente e sentimento. Aquilo está unificado. Então, qual é o sentimento básico, fundamental do Criador? O amor incondicional. Então, a única maneira do co-criador chegar mais perto e ativa, que possa alterar a criação. Isso é a consciência crística que Joel Goldsmith falava. Exatamente. Você atingindo a consciência crística, você se torna um co-criador perfeito da sua realidade. Essa consciência crística, ela pode ser adquirida, ser alcançada aqui e agora, ou nós precisamos morrer, retornar, morrer de novo, num ciclo interminável de retornos a essa existência, para que isso aconteça? Não há necessidade de tanta perda de tempo. Por quê? Na verdade, você gasta quantos anos numa nova encarnação até ter uma rudimentar consciência da realidade? 20, 30, 40, 50, às vezes 80, 100 anos, e continua igualzinho quando chegou aqui, perdeu mais uma encarnação, aí vai e volta, isso aí fica milhares e milhares e milhares de anos, isso aí praticamente não tem fim, porque enquanto a pessoa não adquire essa consciência,
ela fica indo e vindo, porque chega uma hora que, vamos supor o seguinte, chega uma hora que na outra dimensão, a mais perto de nós, a pessoa fica lá 100, 200, 300 anos ou mais. Alguns estudam, muitos não estudam, mas não são a maioria. Estudam, trabalham, pesquisam, continuam a sua evolução. Os recursos são praticamente infinitos do outro lado, né? Mas muitos não fazem absolutamente nada. Passeiam, vão para um lado, vão para o outro. Isso, digamos, as pessoas que estão em locais protegidos do lado positivo. Eles ficam fazendo o que eles querem, porque ninguém vai obrigar ninguém a evoluir. Você faz aquilo que você quer, livre-arbítrio. Então, passam-se centenas de anos até que a pessoa resolve voltar. Por quê? Porque ela já cai. Instantâneos, enormes. É uma escolha isso, é uma opção consciente. Do outro jeito, ela será levada depois dos milhares e milhares de anos a chegar nessa conclusão. Mas ela não precisa levar tudo isso. Se ela decidir colocar o amor em primeiro lugar, ela faz esse salto. No momento, há uma janela de oportunidade, como se fala, no caso da ressonância harmônica. A ressonância, ela permite a transferência da consciência para uma outra pessoa. Então o salto é extraordinário. O que você levaria N encarnações para conseguir de consciência, você consegue numa encarnação. Se, é lógico, a pessoa quiser e deixar. Quando a informação entra no cérebro, o único impedimento é aquela questão do ego, né? Você agregar um avatar e continuar pensando em termos minúsculos, terrestres, do tipo... Um exemplo, quando uma pessoa deseja mais dinheiro, nesse desejo de adquirir mais dinheiro, já está implícito a ideia oposta ao ter dinheiro, que é a carência do dinheiro. Então, ter dinheiro, não ter dinheiro. Isso nós chamamos de dualidade. Esse é o grande problema das pessoas. Nós vivemos numa dimensão em que predomina a dualidade. É o certo, o errado, o justo, o injusto, a abundância, a miséria. Como nós fazemos para transcender a dualidade? E assim, tem a ver o julgamento, o julgar as pessoas, julgar as situações com essa questão da dualidade. Quando a pessoa entende que não há dualidade, o problema já está resolvido. Então você vê, é fácil, mas a ressonância, como funciona isso? Tenta se explicar como falar. Recentemente, o físico Amit Goswami esteve no Brasil e fez uma palestra, e uma pessoa que estava na palestra fez a seguinte questão, que essa pessoa queria provas, que ele provasse tudo aquilo que ele vinha falando nos seus livros. Ele falou, já está provado, já está mais do que provado, todos os experimentos provam. Você pega o efeito que fala, não aceito. Vamos esmiuçar um pouquinho, aproveitando essa última colocação sua. Se nós pudéssemos resumir todos esses experimentos da mecânica quântica, da dupla fenda, que tem 207 anos, foi feita a primeira vez, se pudesse explicar com palavras simples para uma pessoa que não leu nada disso, o que isso significa na realidade de um ser humano, o que muda na vida dele, se ele entender esses experimentos que mostram como funciona o universo.
só existe uma consciência, e se a consciência colapsa a função de onda, isto é, ela escolhe alguma coisa, uma atitude, algo, qualquer coisa, qualquer pensamento que se faz uma escolha é um colapso da função de onda. Quando se faz isso, se cria, se manifesta. Ninguém precisa entender mecânica quântica. A pessoa só precisa aceitar que ela cria a própria realidade, como disse Fred Alan Wolf, quando se entendeu o que é o colapso da função de onda. É só isso. Bastava que a humanidade entendesse: eu penso, eu crio. Portanto, eu preciso ter muito cuidado com o que eu penso e com o que eu sinto. Porque tudo que eu sinto, eu creio, eu crio. Eu tenho medo, eu crio. Eu pensei em problema, eu crio. Eu pensei em carência, eu crio. E assim por diante. Foi isso que Joel explicou N vezes. É a mesma, nós estamos falando da mesma coisa. Ele falava: a doença não existe. Por quê? Porque a doença é colapsada. Ela não existe, em última instância. É o co-criador que colapsa aquela situação e que cria a somatização. Quando ele descria, ele descolapsa, ele pensa no amor, no bem, na alegria, na felicidade, no Criador. O que acontece? Ele cria todas, exatamente o que ele está pensando agora. Se ele parou de criar a doença, o que vai acontecer com a doença? Ela desaparece. Era assim que Joel fazia. Ele perguntava, ele falava para a pessoa: pensa no seu parente ou seu amigo que está doente. A pessoa pensava e havia o quê? Uma comunicação interdimensional entre a mente do Joel, a mente daquele que está no telefone conversando com ele. Ele se unificava e na mente dele, aquele que está falando, aquele outro que estava doente, todos estão perfeitos. Joel sentia o interlocutor totalmente sadio. E o parente ou amigo daquele que estava falando com ele também totalmente sadio. Na hora, o problema estava resolvido. Não quer dizer que dali a 3 dias o problema não voltasse, não é? Porque o curador resolveu. Mas e se a pessoa continua com ódio, com raiva, com ressentimento, com inveja, etc, etc, o que vai acontecer? Ela novamente está manifestando o problema. É aí que entra a pergunta anterior da consciência crística. Como é que você para de criar o problema, aí arruma uma solução temporária, aí volta o problema, aí arruma, aí volta, arruma, volta, para parar com essa gangorra toda? É facílimo. É só dar o salto. Se você unificar com a consciência crística, você não foca mais problema. Você não pensa em nenhum problema. Portanto, você não cria, porque quem tem consciência crística não enxerga problema. Ele está unificado com o Criador. O Criador não vê problema em nada. Ele pensa, cria. Então ele não tem carência de nada. Feliz, alegre, etc, etc. Todas as qualidades. Então, essa é a grande questão da pessoa procurar essa unificação. Mas como falamos, para unificar isto é preciso sair um pouquinho de lado para poder deixar a consciência crística trabalhar.